Lágrimas e glórias da ansiedade ao sucesso. Como não quitar o seu financiamento e ganhar muito dinheiro com isso, mesmo você sendo pobre. É possível? Vou entrar nessa polêmica. Tem muita gente falando aqui na internet que você não deve comprar o seu apartamento, sua casa própria, que você deve alugar, porque é mais vantajoso você investir e você vai ganhar mais dinheiro. Há muitas controvérsias sobre isso. E eu vou mostrar na prática como é possível você fazer muito dinheiro, ganhar muito dinheiro com o seu financiamento da casa própria. Foi exatamente o que eu fiz e hoje eu tenho uma remuneração nos últimos 3 anos aproximada de R$10.000 por mês. Todo mês eu ganho R$10.000 só por morar aqui nesse apartamento que eu moro hoje. E olha, eu não paguei por ele, eu paguei apenas 20% e fiz uma operação financeira, um financiamento. Eu vou te contar essa história direitinho aqui nesse vídeo e você tem que entender que a vida é feita de estratégias, de boas escolhas, de boas decisões. Isso tem a ver também com seu padrão mental. É o que eu falo. Você é introspectivo ou você é impulsivo? Se você é introspectivo, você tem determinadas vantagens. Se você é impulsivo, você tem determinadas vantagens diferentes. Não significa que um é melhor do que o outro, apenas que são diferentes. O meu padrão predominante é o introspectivo, semelhante ao padrão de Tássio. Esse tipo de manobra que eu fiz, de operação financeira que eu fiz, é um tipo de operação que normalmente as pessoas introspectivas conseguem fazer muito bem. Então, por isso que cada um tem sua oportunidade. Vou te explicar daqui a pouco, mas antes eu quero só te dizer que essa aqui é uma série. Se você está chegando aqui agora no meu canal, essa série se chama Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso, e eu conto a história de Tássio, que estava cheio de ansiedade e que agora estava desempregado e agora se tornou um empreendedor. Ele tinha ansiedade por estar desempregado, agora ele vai ter ansiedade por ser um empreendedor, tem o objetivo de chegar nos R$30.000 por mês de renda e eu atuo nessa série como o mentor dele. Então, para você saber como é que está a situação de Tássio, se liga aí. De desempregado a empreendedor. Tássio tem 52 anos e é formado em contabilidade e economia. Ele estava desempregado, cheio de ansiedade, com medo de as coisas darem errado. Mas ele sonha alto e pretende ter uma renda de R$30.000 por mês. E para isso ele se lançou na carreira de empreendedor e já conseguiu abrir uma pequena loja de autosserviço, um mercado autônomo. Agora ele pretende crescer abrindo novas unidades e já está buscando um novo ponto para trabalhar. Sua primeira loja já teve um bom faturamento e já temos dados reais sobre o padrão de consumo dos clientes. E agora estamos trabalhando em um complexo sistema de ancoragem para melhorar a margem de vendas e aumentar o lucro da operação. Tássio tem um perfil misto, predominantemente introspectivo, mas a sua impulsividade já está mais aflorada. Então precisamos canalizar essa energia da ansiedade para ele conseguir decolar de vez rumo ao sucesso profissional e financeiro. Essa não é uma tarefa fácil e depende exclusivamente dele. Isso porque ele agora precisa desenvolver sua capacidade de captar novos pontos de venda e ele precisa criar uma apresentação roteirizada do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos e agora eu quero te ajudar a também evoluir através do controle das suas emoções. E se você está sofrendo de ansiedade, principalmente de insônia, eu também posso te ajudar através da minha consulta exclusiva online para sono e ansiedade. Por ela, eu vou avaliar o seu perfil de comportamento e definir o seu padrão mental para a gente traçar a melhor estratégia para controlar a sua ansiedade e principalmente para tratar a sua insônia. Se for necessário, eu vou solicitar exames e vai tudo com assinatura digital válida em todo o Brasil, tanto para você comprar medicações na farmácia aí perto da sua casa, como também para você fazer os seus exames pelo seu plano de saúde. Para mais informações sobre a consulta exclusiva online com o Dr. Francisco Zacarias, esse que vos fala,
basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Mas se você está buscando sucesso profissional e financeiro, eu também posso te ajudar através da mentoria Lágrimas e Glórias. Com a mentoria Lágrimas e Glórias, eu vou atuar como seu mentor. Nós vamos definir o seu padrão mental, determinar qual é o seu ponto inicial, onde você se encontra atualmente e para onde você vai, para onde você quer ir. E a partir daí nós vamos traçar a melhor estratégia para você conseguir atingir os seus objetivos profissionais e financeiros. E eu vou te guiar nessa estratégia para você ter os melhores resultados. Para ter mais informações sobre a mentoria Lágrimas e Glórias, da ansiedade ao sucesso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. E olha, Tássio, ele está um pouco off, vamos dizer assim, da nossa mentoria aqui e da nossa série, porque Tássio está enfrentando uma questão pessoal. Ele se tornou agora consultor de uma determinada instituição que está puxando bastante horas de trabalho dele e ele está tendo que administrar isso, mas é aquela troca de tempo por dinheiro que muitas vezes a gente não quer fazer, mas que é necessária para pagar as contas. E ele conseguiu essa possibilidade e ele está fazendo esse trabalho. Em breve, nós vamos voltar com mais histórias de Tássio. Inclusive, ele está indo muito bem com a primeira loja autônoma, um mercado de autosserviço de alimentos que ele está gerindo e que ele é dele, né, que ele é o proprietário. Ele já tem uma renda desse mercado e ele está indo muito bem. Mas agora o desafio é abrir uma segunda unidade, só que ele precisa ter tempo para criar uma apresentação que nós já estamos planejando. Mas agora nós vamos falar de financiamento da casa própria. Olha, o financiamento da casa própria tem algumas vantagens e também tem desvantagens que você tem que entender. A primeira vantagem do financiamento da casa própria é você realizar o seu sonho mais rapidamente, de forma mais precoce. Então, se você, por exemplo, pretende ter um apartamento que custa R$500 mil e você vai juntar esse dinheiro, vai demorar muito para você ter esse dinheiro, você pode comprar um apartamento financiado, já se mudar logo, já morar logo, já ser feliz logo no seu apartamento novo. Por outro lado, o financiamento ele depende de uma remuneração. Então, você vai acabar pagando um valor maior do que o valor que o seu imóvel na verdade custou. A grande questão é que existe um grande e complexo jogo de números e de variáveis que você tem que analisar, porque não é tão simples assim. Com o passar do tempo, lembra? O tempo é a matéria-prima da riqueza. Com o passar do tempo, existe a valorização do imóvel, existe a correção monetária do imóvel, existe a desvalorização do imóvel, existe também os juros que correm sobre a dívida, as correções monetárias que também estão correndo sobre a dívida e várias outras variáveis que têm que ser consideradas. Eu tenho um exemplo aqui desse imóvel que eu moro hoje, um exemplo muito ilustrativo de como você pode ganhar dinheiro com o financiamento. Eu comprei esse imóvel aqui em agosto para outubro de 2021. Foi no final da pandemia, a pandemia estava acabando, eu estava com dinheiro e aí eu consegui dar entrada nesse imóvel que eu moro, que é um apartamento de 175 metros quadrados, na melhor localização aqui do bairro de Boa Viagem, Recife. Então, um apartamento muito bem valorizado. Tem uma estrutura lá embaixo, né, de esporte e lazer, quadra poliesportiva, tem piscina, tem academia de ginástica, tem tudo. Inclusive, é um apartamento que fica a menos de 100 metros da porta da escola onde os meus filhos estudam. Então isso valoriza bastante o apartamento, porque a gente não precisa pegar carro para levar as crianças na escola. E aí, quando eu ganhei dinheiro na pandemia, eu decidi comprar esse apartamento. Precisei dar uma entrada de 20% do valor do apartamento e assumir uma dívida de 80% do valor do apartamento. Quando eu comprei, os meus vizinhos aqui costumavam me dar indiretas, que eu percebia bem, eles acharam que eu comprei caro esse apartamento. Mas eu não acho que a gente deve olhar só o preço do apartamento, porque eu não paguei 100%, eu paguei 20%, 80% foi uma dívida. E essa dívida foi assumida sob condições que são muito relevantes.
eu assumi essa dívida a um custo efetivo total de 6,7% ao ano. Estávamos numa época que os juros estavam bem baixos, foi no governo passado, não vou falar de política aqui, nem de questões relacionadas à economia, porque eu não quero levar a discussão desse vídeo para esse assunto. Fato é que os juros estavam muito baixos, estavam a 6,7% ao ano, custo efetivo total, ou seja, já considerando juros, já considerando impostos sobre a operação financeira, um seguro, porque, por exemplo, se eu morrer ou se eu ficar inválido, esse apartamento fica quitado, existe um seguro embutido nesse custo. Então, o valor que eu paguei pela dívida foi muito baixo. Se por um lado eu paguei mais caro pelo apartamento, porque eu paguei pela oportunidade, é um prédio que tem muita liquidez, é muito difícil você comprar um apartamento nesse prédio onde eu moro, que não tem apartamento para vender, e quando aparece um, tem muitas pessoas querendo comprar, justamente por ter todas essas características que eu expliquei. Por outro lado, a dívida foi muito interessante. Imagina, 6,7%, estou até aqui com o meu computador, antes de gravar esse vídeo eu fiz alguns cálculos e algumas pesquisas só para você ver um comparativo. Esse custo efetivo total de outubro de 2021 até outubro de 2024, final do ano passado, foi de 21,47%. Em 3 anos, eu paguei 21,47% em 3 anos, já considerando juros compostos, juros sobre juros. O INCC, ou melhor, o IPCA, que é o índice da inflação, foi 18,37%. Praticamente o meu custo efetivo total foi basicamente a inflação. Quando a gente analisa o INCC, que é o índice da construção civil, que é usado, por exemplo, para reajustar as parcelas daqueles imóveis que você compra na planta e que você vai pagando, né, na construtora, foi de 20,28%. Praticamente o valor que eu estou pagando aqui de juros, né, juros, correções de custo efetivo total. E o melhor de tudo vem agora, ó. O CDI, 93% do CDI, se eu tivesse colocado o dinheiro na aplicação, 93%, rendendo 93% do CDI, que é uma aplicação ultra conservadora, ele teria rendido 36,5%, bem mais do que os 21,4% que eu estou pagando de juros. Só que a valorização do imóvel foi 39% nesse período. Eu digo isso com base no imóvel que foi vendido aqui no andar bem baixo, porque o meu andar é o 25º andar. Então foi vendido recentemente um imóvel aqui, no andar bem baixo, que é um imóvel que tinha um custo, que eu sei qual era o preço desse imóvel, porque eu vi vários apartamentos aqui na época que eu fui comprar esse, e ele foi vendido por um preço 39% mais caro do que era quando eu estava procurando o meu aqui. Então houve essa valorização de 39%. Quer dizer, imagina a conta que eu fiz, né, na época. Eu vou pagar por esse apartamento, ok, o valor é mais caro, porém eu estou pegando um juro muito baixo. Eu dei 20% e estou recebendo 39%. Eu dei, na verdade, 21,47% em 3 anos e estou recebendo 39% sobre o valor total do apartamento. Esses juros que eu estou pagando não é sobre o valor total do apartamento, é sobre 80%. E aí, quando você faz uma conta, imagina, por exemplo, hoje, um apartamento custando, vamos supor que ele custasse R$1 milhão, foi um valor bem mais alto, mas vamos supor que custasse R$1 milhão. Esse apartamento por R$1 milhão eu paguei 200 mil, eu teria pago 200 mil. Se eu fosse vender hoje, eu venderia por R$1.390.000, porque foi 39% de valorização. Então eu coloquei 200 mil, assumi uma dívida de 800 mil, que já não é mais 800 mil em 3 anos, ela já reduziu, e eu sairia agora, se eu fosse zerar a operação, com 1.390.000. Vamos desconsiderar essa amortização que eu fiz em 3 anos, mas queira ou não queira, foi 10% de amortização, né, porque foram 3 anos e o financiamento foi em 30 anos. Mas vamos desconsiderar essa amortização. Só a diferença do que eu coloquei seria 200 mil e eu sairia com 590 mil se eu fosse zerar a operação hoje, quitando a dívida. Então eu fui remunerado para morar aqui nos últimos 3 anos. E tem outra vantagem muito grande.
é que eu comprei esse apartamento já todo reformado. O antigo dono tinha feito a reforma, por exemplo, da sala e da cozinha há menos de 1 ano. Uma reforma extremamente refinada. Todos os móveis do meu apartamento são da Florence, que é uma marca de móveis muito renomada. Além disso, tem uma cozinha semi-industrial de marcas de eletrodomésticos importados e de marcas famosas também. Isso tudo veio no apartamento e estava tudo novo. E aí, quando coloca no apartamento, eu não paguei à vista, eu paguei financiado em 30 anos com juros de 6,7% ao ano. Então, na verdade, esse custo da reforma ele foi incorporado no financiamento, que foi outro grande benefício. Porque se eu tivesse comprado o apartamento e fosse reformar ainda, eu ia ter que pagar essa reforma num tempo bem mais curto. Então, valeu muito a pena eu ter feito esse negócio. Qual é o grande definidor e a grande lição que fica é observar o momento, a taxa de juros que você vai pagar, a perspectiva de inflação. Estamos agora, por exemplo, com um governo diferente do governo anterior. O governo anterior era de direita, o governo agora atual é de esquerda. Então, se houver, por acaso, algum desequilíbrio econômico e houver uma inflação desenfreada, isso me favorece, porque a minha dívida, que está vinculada a um juro, um custo efetivo total de 6,7%, quanto mais tiver inflação, maior fica o valor do apartamento, porque o dinheiro desvaloriza, e menor é a representatividade da minha dívida, ou seja, existe uma desvalorização da minha dívida. Para você pensar em tudo isso, toda essa estratégia, você tem que ser o cara introspectivo. Você tem que pensar com calma, você tem que tomar boas decisões, você tem que ter sangue frio, você tem que olhar para a dívida e dizer assim, não vou antecipar, não vou amortizar, essa minha dívida ela vai ser paga em 30 anos. A menos que os juros no Brasil fiquem menos do que o que eu paguei de 6,7% ao ano. Então não é vantagem eu acelerar o pagamento dessa dívida. Quanto mais demorar, melhor. Quanto mais eu puder, por exemplo, reincorporar parcelas e não pagar, melhor, porque a minha taxa, o meu custo efetivo total é muito baixo. E isso acaba funcionando como uma forma de remuneração. Tem o lado do imóvel também. Esse apartamento que eu comprei, ele tem características específicas que ele valoriza, mesmo sendo numa área já bem madura, que é aqui o bairro de Boa Viagem, em Recife, já é uma área que já é cara, é bastante valorizada. Então, independentemente de já ser caro, ele consegue ainda manter um bom ritmo de valorização por questões relacionadas ao imóvel, localização, o fato de ser bem próximo da principal escola que nós temos aqui em Recife, o fato também dele ter uma estrutura para crianças lá embaixo, então ele atrai bastante famílias jovens, né, para morar aqui. Isso tudo favorece a valorização do imóvel. Mas existem outros imóveis que tendem a não ter esse benefício. Independentemente disso, é muito difícil, pelo menos aqui no Brasil, você perder dinheiro com imóveis. Então você vai comprar um imóvel, ele vai tender pelo menos a ganhar a correção monetária. Esse meu teve valorização. A valorização foi 39%, contra uma correção aí de cerca de 20%. Então ele valorizou. Mas, em geral, você tende pelo menos a ganhar essa correção. Então, se você pegar uma dívida muito barata, vale a pena você ter essa dívida. Nem toda dívida tira dinheiro do seu bolso. Tem dívida que coloca dinheiro no seu bolso. Esse é um exemplo. E quer saber a cereja do bolo dessa minha operação toda? É que eu passei 3 anos sem pagar aluguel. Então eu moro aqui. Se você dissesse assim, se fosse para comprar uma casa de praia, valeria a pena? Não sei se valeria a pena. Mas para comprar a casa que você mora, vale muito a pena, porque você mora nela, você todo dia dorme nela, seus filhos vão brincar todo dia nesse apartamento, nesse imóvel, diferentemente de uma casa de praia que você vai usar uma vez por mês, uma casa de campo, né? Mas uma casa que você mora, sua casa própria, com as condições atuais que o governo dá para você comprar, vale muito a pena. Exceto se você pegar uma condição muito específica, um imóvel muito caro, que você pague um valor muito alto por ele, pegue uma taxa de juro muito alta, aí talvez você não consiga ter um retorno satisfatório. Mas se você souber fazer essas contas, parar para prestar atenção e pensar e meditar, avaliar, pode ser sim
uma oportunidade, inclusive, de ganhar dinheiro. E eu, quando eu fui comprar esse apartamento aqui, eu ainda falei para minha esposa, ó, esse passo que a gente vai dar aí é muito grande, que a prestação dele é muito cara, e se faltar dinheiro, a gente vai entrar em dificuldade. Mas o que eu pensava comigo é, a taxa de juros está muito barata, a gente está protegido pela taxa de juros. Porque se der qualquer problema, a gente consegue desfazer a operação, o imóvel tem liquidez. Então, se hoje, por exemplo, eu não conseguir pagar, é só eu vender. Se eu vender, eu saio com dinheiro e compro outro apartamento. Inclusive, dá até para comprar um bom apartamento à vista com o dinheiro que eu vou sair daqui, que não vai ser o caso porque eu já venci essa questão da liquidez, eu já consigo trabalhar no azul hoje em dia e cada vez mais essa prestação ela vai ficar menos relevante no meu custo, porque à medida que a inflação vai progredindo, os anos vão passando, o preço da minha consulta médica, por exemplo, vai aumentando, minha renda vai aumentando e a dívida vai ficando cada vez mais irrelevante. Então, a chance de eu perder o controle já passou. Eu calculei aí cerca de 5 anos de aperto para depois as coisas ficarem melhores. Acabou sendo 3 anos e valeu muito, muito a pena. Então, antes de você pensar em ir para o aluguel e juntar dinheiro para pagar à vista, pare para pensar com calma, porque talvez, por todos esses motivos que eu expliquei, você comprar um apartamento financiado pode ser interessante. Existem outras modalidades também, como por exemplo o consórcio, que você pode também considerar, são regras diferentes, a economia tem que estar numa conjuntura diferente, então compras de longo prazo no consórcio tem um risco um pouco maior do que no financiamento, que a taxa é fixa, faça chuva ou faça sol, entre Lula ou Bolsonaro a regra vai ser a mesma, a economia pode acelerar, pode frear, pode acontecer o que for, você vai estar com a mesma regra. O consórcio você pode estar ali um pouco mais exposto a essas oscilações de inflação, então você tem que ter cuidado com isso. Mas enfim, faça as contas, pense, medite, tome uma boa decisão. A vida é feita de boas decisões e na hora de tomar uma boa decisão, você tem que estar com as suas emoções bem controladas. É por isso que você tem que aprender a controlar a sua ansiedade. Para crescer na vida, você tem que controlar a sua ansiedade. Se você toma uma decisão importante, mete os pés pelas mãos, você muitas vezes atrasa em anos a sua vida. Então você tem que estar com a cabeça fresca, a cabeça tem que estar boa para você seguir da melhor forma possível. Então se você está sofrendo de ansiedade e principalmente você está perdendo o sono, você tem que controlar as suas emoções, você tem que ter um sono reparador, porque o controle da ansiedade e o sono reparador são duas das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.